Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Balduino e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SimSalaBim. No vídeo de hoje falaremos a respeito de um recurso da nova versão do ArchiCAD. Então o ArchiCAD foi atualizado para a versão 26, agora no mês de agosto, lançamento oficial aqui no Brasil. E dentre uma série de novidades que nós tivemos nessa última versão, como destaque nós temos um melhor gerenciamento dos atributos do modelo, bem como vegetais e materiais, um sistema de busca que facilita que a gente encontre o parâmetro de interesse, certo? E também foi feita uma melhoria no processo de exportação de um modelo IFC no que diz respeito a elementos compostos, como as paredes. Aqui no canal eu já gravei 2 vídeos que falam detalhadamente a respeito do processo de exportação de paredes em IFC, tanto de paredes simples quanto paredes compostas. Se você não viu esses 2 vídeos, clica aqui na descrição que você vai localizar esse processo feito em detalhes. Em resumo, a gente fez a exportação de uma parede simples, que era exportada como IFC Wall, e nós fizemos uma exportação de uma parede composta, ou seja, uma parede que apresentava diversas camadas, que a gente verificou que também ela era exportada como IFC Wall, que apresentava um relacionamento, de decomposição em diversas camadas. Essas camadas elas apresentavam uma classe que era o IFC Building Element Part. Tá? Então a gente tinha algo parecido com o que nós temos aqui nesse modelo. Tá? Se eu clicava na minha parede, então a minha parede denominada mãe, ela é da classe IFC Wall e ela apresenta um relacionamento de decomposição em 3 camadas, que seria 3 Building Element Parts. Se eu clico em qualquer um deles, eu vou agora não acessar mais a parede mãe, eu estou acessando a camada. Ela é da classe IFC Building Element Part e a gente verificou que se a gente quiser acessar essas quantidades, a gente tem que vir aqui nessa guia, que seria o Component Quantities, e nós temos no ArchiCAD 25 a propriedade área de componente projetada bruta, que vai apresentar a área bruta dessa camada, e nós temos a área de componente projetada líquida, que apresenta a área líquida dessa camada, certo? Porém, o que a gente fez aqui no canal, a gente já fez diversas exportações IFC de diversos elementos no ArchiCAD, como por exemplo a tubulação frigorígena, a conexão da tubulação frigorígena, mesmo os equipamentos de ar-condicionado, como por exemplo a unidade condensadora, a unidade evaporadora, paredes, portas, guarda-corpo. Então, para todos os tipos de componentes, era possível, até o ArchiCAD 25, nós realizarmos um processo de mapeamento de propriedades, para que a gente criasse uma guia. No nosso caso, a gente criou uma guia chamada SimSalaBim, que organizava todos os parâmetros de interesse para os nossos usos BIM pré-definidos. E esse elemento específico, que era a camada dos elementos compostos, a gente não conseguia, até o ArchiCAD 25, personalizar a forma com que a gente colocava esses parâmetros, tá? Seja ele de descrição ou seja ele de quantificação, tá? Então a gente tinha que se contentar com a forma padrão que o ArchiCAD exportava, que no nosso caso aqui seria Component Quantities, área de componente projetada líquida. Tá? Inclusive no último vídeo eu mostrei um exemplo de utilização do IFC OpenShell para a gente extrair composições de custo ou vincular, as nossas quantidades brutas a composições de custo e uma estrutura analítica de projeto. E na minha primeira tela eu tinha esses parâmetros, que eram os nossos parâmetros de interesse. Então, se vocês observarem essa propriedade de material que ficava dentro da guia Identification e a propriedade área de componente projetada líquida que ficava na guia Component Quantities, elas eram utilizadas exclusivamente para camadas de paredes. A partir de agora eu posso eliminar esse Identification material e jogar, por exemplo, o material para a propriedade SimSalaBim SSB Descrição, assim como eu posso pegar o conteúdo desse área de componente projetada líquida e mandar para o meu SSB área, eliminando esses 2 requisitos de informação do elemento do meu, por exemplo, plano de execução BIM. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui no vídeo de hoje, tá? Então, essa propriedade Component Quantities, área componente projetada líquida e bruta, ela surgiu a partir do ArchiCAD 25 e que eu me recorde no ArchiCAD 23 e ArchiCAD 24, para eu acessar a área da camada, existia uma propriedade semelhante em que o nome da propriedade era área
projetada componente camada, mas a linha de raciocínio é basicamente a mesma, tá? Então, quando a gente abre o nosso modelo agora no ArchiCAD 26, a gente pode vir aqui em Arquivo, Interoperabilidade, IFC, Tradutores IFC. Quando eu entro aqui em Tradutores IFC, eu vou vir aqui em Mapeamento de Propriedade e eu tenho a opção de clicar em Mapa de Propriedades IFC para exportação. Então, se a gente entrar aqui no IFC Wall, a gente vai verificar que nós já criamos um conjunto de propriedades chamado SimSalabim e nós já criamos uma propriedade chamada SSB Área, que está pegando a área da superfície da parede como fonte de informação para jogar no SSB Área. Ou seja, se eu clicar na minha parede aqui, ó, eu tenho já o SimSalabim e eu tenho o SSB Área. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, a partir do ArchiCAD 26, nós temos o IFC Building Element Part, que permite com que eu crie um conjunto de propriedades também para as partes. Então, eu vou fazer isso, vou vir aqui em novo, vou chamar aqui SimSalabim, e eu vou criar o nome da propriedade chamada SSB Área, certo? O tipo de propriedade vai ser um valor único e o tipo de valor eu vou clicar e selecionar como IFC Area Measure. Clico em OK, vou criar uma regra, certo? Que vai ser a fonte do meu dado SSB Área. Para isso eu vou vir em adicionar conteúdo e veja que agora em componentes eu consigo selecionar aqui, ó, a área de componente projetada líquida como a fonte da informação, né? A fonte do meu dado SSB Área. Feito isso, eu vou também criar uma nova propriedade que eu vou chamar de SSB Descrição. Essa aqui vai ser do tipo IFC Label. Eu vou colocar uma nova regra, como materiais de construção. Eu vou colocar como se fosse um nome, certo? E vou fazer o mesmo para as minhas paredes. Então aqui em IFC Wall, caso eu tivesse uma parede simples, né? Eu vou vir aqui e vou clicar em novo, SSB Descrição. E vou criar uma nova regra informando que... Então vou vir aqui em geral e provavelmente eu vou ter uma propriedade chamada material de construção, certo? Eu clico em OK, vou clicar em OK, vou clicar em OK. Então aqui no nosso exemplo eu estou com duas paredes compostas. Eu vou criar uma parede simples para a gente conseguir enxergar isso aqui com paredes simples e paredes compostas. Para isso eu vou vir aqui no meu pavimento tipo 2, vou jogar para o lado aqui 2 metros e eu vou selecionar, em vez de uma parede composta, eu vou selecionar uma parede simples de 14. Então eu vou trocar aqui para parede simples, descrição alvenaria de 14, vou verificar a espessura 14 centímetros, ok? E eu vou salvar esse arquivo para eu conseguir jogar esse módulo no meu método Iceberg lá para cima. Ele vai perguntar se eu quero salvar esse arquivo na versão 26. Vou salvar ele como a versão 26. Vou salvar novamente para eu conseguir garantir que essa parede, né, seja utilizada no método Iceberg. Conteúdo externo, vou olhar aqui no gestor de associação. Eu vou voltar a vincular do arquivo ArchiCAD 26, ok. Ok, então agora eu tenho duas paredes compostas e uma parede simples no meu modelo, tá? E eu vou fazer a exportação desse arquivo IFC de acordo com esse novo requisito, certo? De acordo com esse novo tradutor, agora também fazendo a personalização da descrição para camadas de paredes, tá? Vou vir aqui no Solibra, vou clicar em Update Model, vou selecionar o mapeamento proveniente do ArchiCAD 26 e vou verificar se as propriedades que são de interesse agora também estão aplicadas tanto para paredes simples quanto para as paredes compostas. Então vou selecionar aqui o ArchiCAD mapeamento IFC 26, certo? E veja, eu fiz a exportação com o tradutor geral. Bom, com o tradutor geral não vai funcionar, eu preciso selecionar o tradutor geral com quantidades, certo? Isso aqui também foi visto no primeiro vídeo de exportação, né? A diferença entre o tradutor geral e o tradutor geral com quantidades. Feita a atualização agora com exportação geral com quantidades,
certo? Se a gente clicar na parede, veja, SimSalabim, agora eu tenho no SSB descrição, eu tenho o meu material, no meu SSB área eu tenho a minha área. No que eu clico na minha parede, veja, quando eu tenho uma parede mãe, ele não existe esse material de construção, por isso ele não fez um mapeamento para uma parede mãe, porque existem na verdade diversos materiais. Porém, quando eu venho aqui no Relations, Decomposes e eu acesso uma parte, agora, além do meu componente Quantities, onde antes eu tinha a área de componente projetada líquida, agora eu tenho também o SSB área, que é a minha área de componente líquida, que eu fiz o mapeamento lá no ArchiCAD, e eu tenho o meu material aqui em parede alvenaria 14, tá? Então o que isso proporciona para a gente? Agora, né, dessa forma eu posso criar, por exemplo, uma tabela de quantitativo que eu vou colocar como paredes. Para isso eu vou chamar as minhas paredes propriamente dita, certo? Que as relações de decomposes, né, exempt, ou seja, ela não se decompõe em nada, ou seja, que eu estaria eliminando as paredes mãe, certo? E eu vou também trazer para minha tabela os meus building element parts, certo? Quando eu clico isso e dou um OK, veja, eu tenho na mesma tabela tanto as minhas paredes quanto as minhas camadas de parede, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, em Edit Column, eu poderia selecionar o Material, mas como eu fiz o meu mapeamento de parâmetro para a guia SimSalabim SSB Descrição, eu vou chamar dessa forma, tá? E aqui, em vez de pegar duas colunas, como nós tínhamos que fazer anteriormente, eu tinha que pegar a área de componente projetada líquida e usar para Building Element Part. Eu tinha que pegar o Quantities Area ou o SimSalabim SSB Area para paredes. Agora você consegue condensar isso em apenas uma coluna. Se eu vier aqui em Property Sets, SimSalabim, e eu colocar SSB Area, veja, eu tenho na mesma coluna tanto na mesma planilha, né, todos os meus quantitativos de paredes, sejam eles uma parede simples ou uma parede composta. Eu posso inclusive deletar essa coluna, certo? Então aqui eu vou ter todas as minhas alvenarias, aqui eu vou ter toda a minha pintura interna e aqui toda a minha textura externa, né? Essa nova funcionalidade ela agrega muito para esse processo de exportação IFC, algo que era possível e feito de um modo bastante intuitivo no ArchiCAD, para elementos como guarda-corpo, porta, janela, a própria parede quando era de uma camada, o piso quando era de uma camada, telhado, né? Algo que a gente conseguia fazer de modo bastante simples para elementos não compostos, agora também é possível fazer para elementos compostos, que permite uma organização dos requisitos de informação de elemento um pouco mais simplificada. Veja que agora, então, se antes eu precisava dessa propriedade Identification Material e eu precisava dessa propriedade Component Quantities por causa das partes, agora eu não preciso mais, ou seja, eu tenho um requisito de informação de elemento mais simplificado, tá? É claro que para isso eu vou depender que o meu parceiro, certo, o meu projetista de arquitetura tenha essa última versão do ArchiCAD. Caso contrário, eu vou ter que ainda utilizar essas outras propriedades como fonte de informação para os meus futuros usos BIM. Então, gente, no vídeo de hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço se você ficou até o final do vídeo. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Um abraço, até mais.